Tá pronto? Tá iniciando já? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez conversando e trazendo aí assuntos que podem, né, ajudá-los, que pode contribuir do outro lado. E agora com uma convidada, né, muito especial, uma mãezinha muito querida, né? E uma pessoa que tem assim um exemplo e um conteúdo muito importante para compartilhar com a gente. Então, quando a gente fez o convite, né, ela gentilmente atendeu, né, aceitou e está aqui junto com a gente. Então, Dani, se apresenta, fala um pouquinho da Dani mãe, da Dani pessoa, da Dani esposa, da Dani profissional, né? E aí depois a gente vai falar um pouco, né, dos nossos objetivos aí no nosso bate-papo. Legal. Tá bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Danielma. Sou mãe de 2, Miguel e Gabriel, né? Um tem 10 e outro tem 6 anos. Sou analista fiscal, contabilista, né, formada. E hoje eu sou CLT, trabalho, né? Trabalho híbrido, né? Que é trabalho 2 vezes em casa, 2 vezes na empresa e 3 em casa. Então, né, essa também dá a possibilidade de estar junto mais com os meus filhos, né? E sou casada, né, com o Laércio. A gente tá junto mais de 15 anos. E a gente tá aqui na luta, né, de criar 2 crianças. Não é fácil. Vamos lá, né? Exatamente, né? A Dani chegou, né, até a clínica através de indicação, né? E aí nós Dali. acompanhamos as crianças, né, por um tempo. Depois a gente fez alguns ajustes, algumas orientações em relação à rotina, né? E uma das coisas que nós veio, né, conversando muito e a Dani foi colocando isso em prática, né? Posso te chamar de Dani, né? Pode, fica à vontade. E a Dani foi colocando em prática, e aí, né, isso foi trazendo experiências, foi trazendo ali para ela um retorno, né, dentro daquilo que ela se propôs a fazer, dentro das orientações que, né, ela foi ali acatando, aquilo que foi sendo possível ser adaptado dentro da rotina dela, né, porque como vocês viram, ela é uma mãe super ocupada, né, mas nem por isso ela deixa de estar com os filhos, né, nem por esse contexto, né, de trabalho aí super agitado, ela deixa de vivenciar esses momentos e ela foi adaptando, né, fazendo algumas adaptações e que foram, né, extremamente importantes e hoje a gente vai poder explorar isso um pouquinho mais, né? Então eu vou tentar aqui, né, extrair dela o máximo possível para compartilhar aí com vocês, né, trazendo dicas e reflexões mesmo sobre a importância desses momentos, né? Então, uma das queixas da Dani, né, no início era a questão da exposição das telas, né? O quanto as crianças ficavam expostos, né, à tela e o quanto isso interferia nos relacionamentos, né? E aí ela foi fazendo algumas mudanças. Então agora ela vai contar um pouquinho sobre essas mudanças para nós e a gente vai desenvolvendo aí essa conversa ao longo do caminho. Sim, a doutora, né, a gente foi indicação de uma amiga, da Aline, né, eu trouxe o Miguel, a gente fez, ele tinha TDAH, né, tava laudado, tudo, e precisava da profissional na parte de pedagogia e psicólogo. E a gente trouxe aqui a doutora e ela foi a primeira coisa, assim, incentivando jogos. Aí eu ficava, ai, mas como que eu vou jogar, né? Que hora que eu vou jogar com essas crianças? Então ela foi interagindo assim, ó. O Miguel começou, por exemplo, no meio do ano, né? A gente foi no meio do ano. E ele tava bem baixo, assim, na escola, porque eles mostram um gráfico, né, todo semestre. E o Miguel tava bem abaixo da turma. E conforme a gente veio aqui na clínica introduzindo jogos, a gente, né, aquela vida corrida, o que a gente fez? Toda sexta-feira, dias de jogos. Ai, toda sexta-feira? Não é toda sexta-feira, né? Quando a programação toda sexta-feira a gente fazer algo em família. Então, a doutora sempre falava pro Miguel, vocês têm que fazer algo em família, tá muito em família. Então, isso colocou na cabecinha do Miguel, porque por ele ter TDAH, ele precisa de ter cronogramas. Rotinas. Se ele não tem, se a gente quebra aquela rotina, ele ficava meio assim, sabe, perdido. Então, a gente começou aos poucos incluir essas rotinas.
Não deu pra ir jogos? Vai no cinema. Mas tinha sexta-feiras lá que a gente proporcionava isso, junto com eles, né? E aí a gente começou com os jogos, começou a ir nessas lojinhas, compraram jogos, fazia jogo, aí fazia aperitivos, né? Com eles ali na sala, tal, sessão cinema. E esse ano, por muito incentivo da doutora, ela falava assim, Dani, diminui o tempo de tela, põe 1 hora, 2 horas. Eu falei, mas doutora, eu trabalho em casa, é difícil, né? Eu e Laércio trabalham ali, um num canto, eu no outro, as crianças precisam ficar quietinhas. Mas também a empresa tem que entender que a gente tem filhos, né? Então eles vão chamar nossa atenção de vez em quando, tal. E aí a gente começou em janeiro a tirar totalmente o celular, porque cada um tinha um celular, né? Eles tinham ganhado Papai Noel. E aí eu tirei o celular. Por quê? O Miguel estava muito nervoso. É eu falar não pra ele, ele se explodia, nervoso, até chorava. E daí a gente falei, não, vou tirar o celular. Tirei o celular. Ele, por quanto tempo? Porque antigamente a gente fazia assim, tirava 1 mês, voltava. Fazia uma troca, tirava 2 meses, fazia parte da troca. Mas eu vi que, tipo, ali, a parte da troca não tava dando certo. Porque mesmo assim ele ficava irritado. E aí a gente falou, não, eu falei pro Lars, quer saber, eu vou tirar. Vou tirar. E eu falei para aí eu falei, e ele, como ele é muito certinho, ele falou, quanto tempo? Eu falei, não tem tempo. Quando você tiver responsabilidade com as suas coisas de escola. Por quê? Às vezes tinha prova, eu ficava sabendo por grupo das mães, né? E eu falava, você não viu? Ele não. Eu falei, então tá bom. É por isso que eu tô tirando o celular. Porque você tem que ter uma responsabilidade com as suas coisas. Se você não tem, por que vai ter celular? Não tem o porquê. Aí eu tirei. E daí aí o problema foi que tem o joguinho, né, na TV. De videogame. E aí trocou, né? Aí eu falei, mas gente, trocou o joguinho, não faz sentido. Peguei e tirei também. Aí meu marido falou, nossa, o que você vai dar pra essas crianças? Eles se viram. Eu falei, na nossa época, a gente brincava de tudo, a gente inventava. E aí teve uma vez que eu postei, né? E eu tirei também o joguinho. Eu falei, vocês só vão assistir TV quando eu e seu pai estiver junto. A gente põe um filme, põe o Netflix, um filme em família e a gente assiste. Vão brincar. Mas eu tô entediado, não tem. Eu falei, vai ter criatividade. Eles começaram a pegar caixas, começaram a brincar no fundo de casa, a inventar coisas, aí você via, sabe? Eu falei, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eles estão fazendo o que eu fazia eu morei em sítio, né? Então eles estão fazendo a mesma coisa que eu fazia, ficava buscando criatividade, né? Estão sendo crianças, Sendo crianças, né? Eu falei, olha, a melhor coisa que eu fiz. Então a gente foi tirando. Não é fácil, porque tem muito birra, foi muita birra. O Miguel, o meu mais velho, ele chorava. Mas por quê? Ajoelhava. Gente, ele ajoelha pra pedir o celular. Mas a gente falou: não. E assim, não vou falar que vou tirar. Vai ter algumas vezes que você vai pegar a Dani ali e os meninos vão estar no celular. Eu não vou falar que vai ser definitivamente. Mas hoje tá sendo o ideal para eles, porque hoje o Miguel, gente, ele não lia um livro. Ele já tá no 5º livro do Diário de um Banana. Ele tá adorando e ele, tipo, ele ficava assim, hoje eu vou ler só uma página. Hoje ele lê, gente, 5, 6 páginas no dia. Então, assim, e o Gabriel também tá sendo incentivado, que é o menorzinho. Então ele tá lendo gibi. E o Gabriel tá naquela época de juntar as sílabas e tal. Então, isso tá sendo muito bom pro menor também, porque tá ali na criatividade, né, de brincadeiras, e o Miguel acaba incentivando o menor à leitura, sabe? Então, isso tá sendo bom. Tá sendo desafiador, vou falar. Tem vezes que às vezes, mãe, brinca comigo, mãe faz isso. Mas, gente, a gente precisa tirar um pouco da tela. Eu vi que melhorou muito. A qualidade de vida, né, que as crianças têm nesse momento, né, que você faz essa troca, que você, né, se dispõe, né, porque é um sacrifício também para vocês pais, né? A gente entende, né, que esse é um processo que não é fácil, né? Não é fácil nem para a criança que está sendo, né, ali tendo esse rompimento com aquilo que ele gosta tanto, quanto para vocês pais, principalmente quando se ainda trabalha em casa, né?
Mas vocês conseguiram entender que, né, dentro do que a Dani traz, a persistência e a vontade de fazer, né, essas experiências valerem a pena, tem sido, né, importante, tem sido gratificante no retorno do que as crianças têm, né, oferecido e trazido dentro desse contexto, né? E a questão da rotina, né, para uma criança que a gente tem dentro do quadro de TDAH, ela é extremamente importante, né? E isso que a Dani falou em relação, né, ao deixar claro, né, de tempo, de momento, isso é necessário, né? Mas assim, né, não vamos só focar na questão da criança com TDAH, né? Eu acho que na criança em geral, né? Como Que eu você, tenho um né, segundo também, né? bem falou, né, no contexto da quando a Aline, né, te orienta, né, a buscar, né, ajuda, a Aline trabalha muito com essa questão de rotina, né? Sim, Então você bastante. já trouxe uma estrutura lá, né, de trás de um outro trabalho que você fazia, né, e ou estava fazendo ali de acompanhamento e foi colocando em prática, né? E ao longo do caminho, gente, vai ter momentos que dá vontade de desistir, sim. Sim. Dá vontade de falar, é melhor eu deixar o celular né, e tá tudo bem. Mas é necessário também a gente ter essa disciplina, né? Sim. Então, de fazer esses momentos em família. Eu tenho certeza que nesse período de mudança, né, que a Dani propôs para as crianças, ela já fez aí, né, a construção de muitas memórias afetivas, né? E que as crianças hoje, né, se dispõem a contar das experiências, né? E ontem ela postou uma fotinha que foi muito interessante, né? Retornando de uma viagem com um pedacinho de cano, né? Que eles acharam em algum lugar, né? E aí ela postou, será que, né, tiraram, né, cortaram o cano de vô? algum lugar, né? Mas esse cano serviu para eles fazerem ali, né, provavelmente uma brincadeira, ele virou um objeto ali né, da brincadeira daquele momento, que fez tanto sentido para eles que eles trouxeram da viagem para casa, né? Então são pequenas coisas, né, pequenos momentos que faz com que a criança crie memórias afetivas, né, e saia daquele processo mais limitado, né? Sim, porque fica limitado ali, né? Fica só. Parecia assim que eu vou contar pelo Miguel, que é mais velho, mas o Gabriel, ele gosta mais de brincar, né? O meu menor. Então, quando eu falo pra ele, ó, sem telefone, sem TV, tela, fica de boa. Agora o Miguel não, o Miguel já era porque ele é maior, então é que na verdade eu deixei muito tempo isso rolar, né? São 9 anos aí que eu comecei a ver, falei, pera, vou seguir o que a doutora falou e vou começar a cortar. Porque isso vai melhorar para ele, leitura e tudo mais. E aí ele fica vidrado, sabe? Se você chamava ele, ele não prestava atenção. Parecia que ele tava ali, ó, dentro daqueles vídeos, sabe? E começou eu tirando o YouTube, eu fui tirando aos poucos, sabe? Então é complicado falar, ai, mas é complicado. Mas eu acho que é tudo um trabalho em conjunto. Exato. A doutora me instruindo, não sou só eu, tem o Laércio também. Eu acho que o apoio do pai nesse momento também é muito importante, porque eles, assim, mãe, né? A criança, todo mundo que eu chego fala, ai, você chegou, as crianças já mudou. E realmente, gente, a mãe chega no ambiente, os filhos já mudam, é outra coisa. Não sei o que acontece, gente. Eu sou ruim, hein? O Laércio fala que não. Então, eu acho que o apoio do pai também, e de incentivar, ir lá com eles, comprar um jogo, incentivar eles, momento em família, andar de bike, sabe? A gente arrumou todas as bikes de casa, tem esse momento. Eu acho que é um trabalho em conjunto, não é só a mãe, mas o pai também tá ali com apoio da mãe, com ajuda, sabe? Porque eu vejo muitas mães, muitos pais falam assim, eu também não sou a favor do celular para criança. Mas o que você está fazendo para ajudar a mãe? Sabe? Exato, Porque eu acho que tem que ter aquela ajuda acho dos que essa dois. parceria é necessário, né? E quando um apoia o outro, né? E a Dani acho que, né, traz aí um ponto bem importante disso, né? Porque não adianta ela fazer ali uma proposta para a criança, trazer para a criança uma alternativa em relação àquilo que ela está propondo,
mas o pai chega e desautoriza, né? É. Ah, dá o celular, Ai, né? deixa eles Deixa jogarem. jogar, né? Isso não vai interferir, né? E aí, nesse contexto da tecnologia para criança que está dentro de um quadro de um transtorno, por exemplo, de um TDAH, o celular ele estimula muito, né? E o processo que você fez, ele é o processo correto. Você vai tirando aos pouquinhos, você vai reduzindo isso. Uma semana reduz 5 minutos, outra semana reduz 10, Sim, né? Então você vai tirando isso gradativamente, porque as telas, gente, elas trazem o mesmo efeito da droga, né? Como se a criança estivesse sob efeito de uma droga. Então ela gera uma codependência que ela precisa daquela estimulação para ela poder, né, se manter ali dentro daquilo que ela precisa. sim. E aí vamos pensar isso, né, no cérebro, deixando essa criança extremamente agitada dentro da sala de aula. Né? Então, é aí onde a gente tem, né, várias queixas em relação à necessidade de medicamento, né? Não sou contra o medicamento. Eu acho que o medicamento ele é necessário quando é preciso, Sim, quando a criança realmente necessita daquele processo. O medicamento ele é muito bem-vindo. sim. Mas quando você pode fazer alguns ajustes e que pode contribuir essa criança, né, a forma natural ela é muito mais prazerosa do que o medicamento, com o medicamento, né, ali de uma forma mais... Sim, é a questão do medicamento, assim, né? Eu tenho o Miguel, que ele foi diagnosticado há muito tempo com o TDAH. Ele toma Uhum. medicamento todos os dias. E eu tenho o Gabriel também, que tem o TDAH, que foi diagnosticado pela doutora, só que é imperativo. Só que o Miguel ele teve problema na escola de aprendizagem. Então teve que entrar com medicação para ele focar naquele momento de estudo, né? Uhum. E o Gabriel, ele não teve esse problema de aprender. Ele aprende, inclusive, ele aprende muito rápido, né, doutora? Ele aprende muito rápido, mas ele é acelerado. Então, o que a gente propôs, né, doutora? Junto com o neuro, com a doutora aqui, da gente não dar medicamento para esse. Então a gente tem dois casos na nossa família, um que precisou e outro que não. Então o Gabriel ele tá indo nesse momento sem a tecnologia, brincar mais, tenta dar aqueles tentar assim reduzir calmamente ele sem medicação. Então assim temos dois casos, um que precisou e outro Claro que que não. não. Uhum. Então, eu também era muito contra a medicação, mas eu vi assim que junto com as terapias, junto com o medicamento, o Miguel evoluiu bastante na parte de ensino. Mas ficou aquela parte de comportamental que ele estava muito focado na parte de De tela, telefone, da exato. tela. E agora eu tirando, eu vi que é outra criança, gente. Realmente Uhum. parecia que ele estava dependente daquilo. Ele é dependente, ele Sim. chorava. Ele chorava, É, né? porque é o mesmo efeito, né? Então, assim como a droga, né, te deixa desorganizado porque você precisa da substância para poder se organizar, é a Ele tela, né? E assim a gente vai usando outras coisas que a gente pode, né, contribuir para esse processo da dependência, né? E isso no cérebro, então assim, o cérebro ele precisa seguir uma rotina, assim como a gente segue uma rotina dentro do nosso dia a dia, né, no nosso padrão sim, de afazeres, né, da nossa rotina, o cérebro também precisa disso. Precisa ter horário para descansar, precisa ter horário para, né, ali se nutrir. Então, a gente fala que o dormir, né, o se alimentar, o descansar é o nutrir do cérebro, né? Então, eu sempre brinco com os meninos, assim, quando nós estamos fazendo aplicação de testes. Olha, eu preciso que, né, amanhã, quando você vier para o teste, você esteja descansado, alimentado. Por quê? Porque a gente gasta essa energia, né? E quando nós vivemos para a frente da tela, essa energia ela é gasta com as luzes, com os estímulos que os jogos e a tela nos oferecem, né? E aí imagina isso dentro do dia a dia para a criança, né? E quando você traz o Gabriel, né, de uma forma mais naturalista, então, assim, hoje os professores acho que têm trabalhado muito nesse processo de entender que a criança dentro de uma hiperatividade, dentro de um quadro de TDAH, né, aí que nós chamamos de hiperativo, né, um
pouco mais agitado, ele precisa de pequenas pausas. Então, ele é uma criança que ele trabalha 10 minutos, né, dá uma organizada e volta, né, mais 10 minutos. Então, se a gente consegue fazer esse trabalho, e você vai da mesma forma que você tira a tela reduzindo o tempo, você também consegue fazer esse trabalho com a criança, né, para aumentar o tempo dela de concentração. Então, às vezes, a gente pega a criança que fica 5 minutos dentro do processo, bem, mas tem que sair 2 para se organizar e voltar de novo. Então, você também vai buscando estratégia para essa criança lidar, né? E o Gabriel, ele faz atividade muito de pé, né? Então, ele não senta. Então, o corpo tem uma necessidade de estar, né, em agitação. Mas tem conseguido acompanhar o aprendizado, tem conseguido dar conta, expressar as emoções ali dentro daquilo, né, que está incomodando. E buscado, né, outras alternativas. E eu sempre digo, né, acho que esse é um ponto importante, que dentro de um quadro de TDAH, o medicamento ele é necessário muitas vezes para a organização. Mas o que é necessário é você encontrar o seu jeito de ser, a sua maneira de lidar com aquela hiperatividade, com aquela agitação, com aquilo que muitas vezes você não sabe administrar, né? E quando vem para o processo de psicoterapia, é isso que é feito, né? É a gente ensinar a criança estratégias para ela lidar com esse processo. E os pais em casa, né, assim como a Dani foi seguindo as orientações, é necessário nessa junção, né, nessa parceria. Sim, sim. E uma estratégia assim, que eu tenho, o Gabriel e o Miguel, ele sempre... O Miguel, ele não é tão agitado, né? Ele é falta de foco. O Gabriel já é agitado, mas desde pequeno, os dois têm a soneca da tarde. Depois do almoço, 1h30, 2 horas no máximo, os dois estão deitados, tirando a sonequinha. Se estão em casa, eles tiram a sonequinha de descanso. E hoje, por exemplo, eu falei, ó, hoje tem a terapia, vocês precisam descansar depois do almoço. O Miguel, mais velho, falou assim, mãe, eu vou descansar. Eles foram, fecharam a janela e dormiram. Dormiram até 3 horas da tarde. Até 3 horas. Então, assim, cronograma, sabe? É difícil colocar uma criança pra descansar, tipo, se acalmar um pouco, sabe? Dar uma baixada, porque senão eles ficam o dia inteiro ligados assim, no 320, né? Então, eu acho que é tudo cronograma. Ah, mas ela não dorme, ela não sei o que. Gente, põe no escurinho, até a gente que é adulto. Põe no escurinho, um calmo, um silêncio ali. Qualquer um vai dormir, até a gente, né? Sim. É lógico que a gente tenha aos poucos, não é naquele dia que você quer, a criança vai dormir, não. Vai aos poucos acostumando a rotina, né? Tudo é rotina. É porque esse sono da tarde, né, ele ajuda a criança a recompor as energias, né? Então, como eles estão explorando, buscando ali, né, descobrir novas coisas, como eu falei para vocês, o cérebro ele gasta energia, né? E aí, essa reposição, né, esse dormir, esse relaxar um pouquinho, mesmo que não durma, mas que fique lá quietinho, né, que dá uma relaxada no corpo, né? E é o que você falou, o corpo vai se acostumando, né? Então, quando vem esse soninho que ele consegue fazer esse tempo de descanso, né? São as crianças que nós vimos aí chegando feliz da vida, né? Sorrindo, né? Tem a agitação do corpo? Tem, porque isso faz parte, né? Eu falo criança, gente, ela é exploradora, né? Tem uma profissional que a gente acompanha que eu gosto muito do ponto de vista dela, que é a criança do movimento, né? Sim. Ela fala muito sobre isso, a criança do movimento. Então, crédito para Cecília, né? Essa criança do movimento, que ela precisa gastar energia, né? E aí, essa criança do movimento, ela está muito ligada a essa questão dos estímulos, né? Então, ela viveu essa questão do estímulo o tempo todo. Então, quando ela né, cresce, nasce, vai crescendo, ela tem essa necessidade desse contexto, né? Sim, a gente tava na chácara, nessa parte de movimento. Eu tava fazendo a minha unha lá de um canto da chácara e eles estavam lá. Falei, nossa, estão muito quietos. Falei, mãe, eu vou dar uma olhada. Gente, quando eu vi, eles estavam com um pedaço de pau e acertando, assim, a planta, sabe? Uma planta da minha sogra, que ela tem muito mimo. Falei, gente, não pode fazer isso, que não sei... Nossa, eu fiquei muito brava. Falei, vocês estão de castigo? Vamos falar com a sua avó. Mandei um vídeo, mostrei pra avó.
Aí a avó falou, gente, eles estão sem celular. Vocês estão numa chácara. Eles vão estar na criatividade e aprontar alguma coisa. Vocês que tem que ficar olhando. E eu falei, é verdade, né? A gente que tem que ficar olhando eles. Então, se vê tá muito quietinho, alguma coisa estão aprontando. Mas assim, igual a minha mãe comentou, né? Minha mãe falou, Dani, Nelma, ela me chama de Nelma, né? Minha mãe falou, isso daí é só o começo. Você tá vendo você há muitos anos atrás. Você acha que você não aprontava desse jeito? Apronta, é criança, né? Criança sem TV. Aqui não tem nada. Eles vão ter criatividade de fazer alguma coisa. Sei lá o que eles estavam planejando ali. Mas é criatividade, e né? provavelmente descobrindo, né? Descobrindo. Algo que para eles ali foi interessante, foi, né, engraçado, né? E é isso, né? Eu acho que a gente também ser permissível a esses pequenos momentos, né? Então, eu falo muito dessa exploração dos ambientes, né? Então, por exemplo, uma chácara tem areia, tem grama, né? Tem textura, tem tronco, tem frutas, né? Então, ir lá tirar uma fruta do pé, descobrir o sabor, né? Descobrir como é aquilo ali. Enfim, plantar, né? Muitas vezes eles gostam de plantar, lá na horta colher verdura. Sim. Então, assim, tem várias coisas que... E eu brinco que tem crianças que não sabem o que é, como é uma plantação de arroz, como é feito, né? De onde vem o arroz. Então, o arroz vem lá do mercado. Mas da onde é esse processo, né? Como que isso é digerido, né? Como que isso acontece? Então, deixar essa criança livre para explorar isso é fantástico. Até dentro de casa, né? Não precisa tá dentro de uma chácara e tudo mais. E em casa, hoje, o Miguel, ele pergunta se eu tô lavando roupa, o Miguel pergunta pra mim, ô mãe, quer ajuda pra estender a roupa? Pra estender a roupa. Então, a gente fala assim, a gente acaba ensinando as crianças as coisas também de casa. A dobrar o próprio cobertor, a ajudar a mãe a estender uma roupa. Então, acaba eles vendo, poxa, eu tô todo aquele momento assistindo e minha mãe fazendo as coisas de casa. Eles acabam vendo que a gente faz muita coisa. Esse tempo atrás eu falei assim, olha, eu vou te ensinar a lavar o banheiro. Eles, tá bom. Nossa, acharam super divertido, né? Fazer sabão no banheiro. Aí depois que eles terminaram, o Miguel falou, nossa, mãe, como é cansativo lavar o banheiro. Eu falei, pra você ver, não é fácil. Difícil. Então, eles acabam vendo, né, que essas coisas dá valor, né? A mãe, ao pai dentro de casa. Isso é importantíssimo. E quando você traz, né, essa proposta, gente, desculpa, meu olho tá brilhando aqui. Quando você traz essa proposta para eles, né, deles aproveitarem esse momento em família, né, ali para ajudar a realizar uma atividade, você está dando a oportunidade deles se sentir pertencente a esse mundo, né? Sim. Porque uma das coisas que as crianças trazem muito para o consultório, né, e acho que é legal reforçar isso, é que eles falam assim, olha, eu tô nessa família, mas eu não pertenço a ela. Então, porque a minha mãe, né, prepara lá a comida, ela não me convida, o meu pai faz tal coisa e não me convida. Então, eles têm essa necessidade de participar e de vivenciar esses momentos, né? Café da manhã, né? E quando eles, né, se oferecem para ajudar, quantas vezes, né? E eu falo quantas vezes porque eu já fiz isso algumas vezes, de eu tô com pressa, agora não dá, né? Então, de negar ali aquele momento, né? Então, de permitir que essa criança faça parte desse momento, de permitir que ela, né, participe dessa experiência, de que ela dê sugestão, né? E a Dani no início falou, né, da proposta de fazer uma vez por semana esse momento em família, né? E eu sempre trago, né? Então faça esse momento em família, ou cada final de semana ali, né? Escolhe um passeio, escolhe uma atividade que gostaria de fazer juntos, né? Então, porque muitas vezes as crianças têm desejos também, mas como elas não têm essa oportunidade, não têm essa liberdade de fazer, né, ali a escolha, ela acaba não se posicionando, né? Sim, o desejo ali, né? Eu desejo passar um tempo em família.
Foi no feriado, a gente arrumou as bikes deles e tal. Então, vamos andar na Baden ali de bike. Nossa, o Miguel saiu gritando, ai, momento em família! Eu falei, gente, aí deu até vergonha. Eu falei, gente, mas a gente sempre tá junto. Mas aquele momento ali pra ele foi extraordinário ali, sabe? Então a gente fica bem feliz. E foi uma coisa de 1 hora. Gente, é 1 hora que ele ficou assim, super feliz, sabe? Então, assim, tá sendo bom essa parte de tecnologia, não só é, um pouco fora, né, da tecnologia, porque eles ainda assistem TV com Sim. a gente e tal. Às vezes pode ser que você me encontre ali, pode ser que eles estejam olhando, mas como eles eram antes, não tá igual. E E, agora nas férias, aham. né, dá até dó, porque eu falo assim, às vezes eu acordava quando eu tava de férias, queria assistir um desenho, né? Quem não gostava de assistir, né? O SBT lá, a Globo e outras, né? Desenhos que existiam lá na TV aberta, né? Aí eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, nas férias eu vou liberar 2 horas. Aí você escolhe ou 2 horas direto, ou 1 hora de manhã, ou 1 hora à tarde. Então tá assim, a gente coloca ali no celular, no meu celular, cronograma. Certinho, sabe? Normalmente eles dividem 1 hora e 1 hora. Aham. Acabou, eles nem pedem mais. É aquilo e pronto, E sabe? eles já se acostumaram com isso, né? Então já Acostumaram. entenderam o quê? Aquele processo. E assim, gente, eu acho que esse é um outro ponto extremamente importante. Fez combinado, entrou num acordo com a criança, cumpra aquilo que você combinou, Sim. cumpra aquilo que você tratou com ela, porque é para a criança como se ela tivesse feito algo que não fizesse sentido, né? Então, da mesma forma que você cobra ela, né, de um resultado de algo que você deseja, então cobre, né, cumpra também o que você combinou, Sim. né? Porque a criança ela tem também esse direito de cobrar você daquilo que você fez ali um acordo com ela e não cumpriu, né? Sim. Então é necessário que se faça os combinados, mas que também, né, cumpra aquilo que foi combinado e deixa essa criança trazer participação, né? Permita essa criança ser comunicativa dentro desse ambiente, né? Permita a colaboração dela. Eles sentem muito, mas muito, muito, muito assim gratificante quando né, grato quando eles falam assim, olha, eu ajudei a minha mãe a preparar o almoço, eu escolhi o prato de hoje, eu fui ao supermercado com meu pai comprar os ingredientes, Sim. né? Então eu fui lá na horta colher lá o cheiro verde que foi lá na comida, enfim, né? Eles trazem isso, gente, de uma forma muito gostosa de ouvir, né? E ao mesmo né, tempo que é triste você ouvir a criança te dizer que ela não faz parte daquele meio, que ela não faz parte daquela família, que ela não se sente integrante daquele contexto. É gratificante você ouvir ela trazendo que, olha, hoje eu colaborei com isso, né? Hoje eu ajudei a minha mãe lá na organização Sim. da casa. E eu sempre falo assim para eles, né? Sempre trabalho muito esse contexto com eles, que se eles colaboram com a mamãe e com o papai em casa, a mamãe e o papai vai ter mais tempo com eles, né? Vai poder desfrutar dessas experiências com mais prazer, né? Então, é uma troca que ela é mútua para ambas as partes, né? Sim. E uma coisa assim que também não foi só comportamental, né? Mas saúde, eu não tinha falado, é inédito pra doutora, né? Mas todo ano a gente vai no oftalmo do Dr. Felipe. E o ano passado, o Dr. Felipe já tinha falado pra gente, a gente faz nessa época de julho, né? O ano passado ele tinha falado, ó, diminui a tela. Aí vem a doutora, o oftalmo. Então já foi englobando muitas coisas. E ele tinha falado, ó, diminui a tela pelo menos do celular. Porque os meninos estão com 0,25 de falsa miopia. Isso ano passado. E como janeiro eu cortei o celular, mas não o celular, né, que era muito focado ali, eles fizeram semana passada o oftalmo. O Gabriel zerou 0,25 de miopia. O Miguel, ele também zerou 0,25, mas ainda vai ter que usar o livrinho
Tampão. descanso, né? Só pra leitura. Mas os dois zerou 0,25. Ele falou, vocês estão vendo? Ele até olhou pras meninas, vocês estão vendo? Vocês estão de parabéns. Vocês não estão no celular, olha o que aconteceu. Vocês não vão precisar usar o óculos todo dia, igual papai e mamãe. Então, tipo, a parte da saúde também, né? E os dois saíram de lá, nossa, saíram todo animado. Então, assim, não é só comportamental, mas a parte também da saúde, né? Muita criança usando muito cedo óculos. Ele falou, não é que eles não vão usar óculos, é que você está prevendo, né? Fazendo uma prevenção. Isso, uma prevenção para eles usarem mais quando tiver mais velho, usar quando tardio, realmente, né? Fazer um uso disso mais tarde. Isso, mais tarde. Então, tá sendo excelente essa parte, sabe? Ele falou isso mesmo. Ele falou que a parte do celular deixa essa falsa miopia, acabam as crianças usando óculos tão cedo. A TV, ele falou que não impacta tanto. Mas o celular é uma coisa assim que tá deixando muita... a luz fica muito próxima, né, da retina e ela acaba trazendo um prejuízo, né, para esse processo. Sim, então daí foi um ganho, a gente ficou bem mais feliz ainda, né? Muito bom, né? Então, né, consegue entender, gente, o quanto a rotina, o quanto a organização, o quanto a disposição de vocês pais é necessário para esse processo, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sabe o quanto você tem que se dedicar, quanto você tem que abrir mão de diversas coisas e o quanto você também tem que se doar nesse processo, né? Porque ele não é um processo só que, né, eu vou fazer e vou deixar, né? Ele é um processo contínuo, né? E daqui a pouco as crianças vai olhar o celular e não vai mais querer o celular. Porque é muito mais prazeroso fazer outras coisas do que ficar ali naquele processo da tela. Então, eles descobriram outras coisas, eles vivenciaram outras experiências que estão fazendo sentido. Então, imagina a descoberta da leitura, né? De pegar um livro e se envolver numa história, né? E cada dia ler ali um capítulo, descobrir aquilo, né? Aos poucos. E o Diário de um Banana, ele é um livro... gostoso de ler, né? Uma leiturinha para pré-adolescentes e para adolescentes, mas ele é uma leitura gostosa de fazer, né? E acho que ele é um livro bem antigo, né? É antigo. Ele tem uma coleção, ele tá no quarto já, que eu tenho, meu filho tem 23 anos e ele adorava ler Diário de um Banana. É antigo. Daí eu até joguei no grupo das famílias, né? Da minha família e da família do Laércio. Ó, se vocês querem dar presente pro final do ano, deem gibi livro, que eles estão adorando aqui, né? Porque dá muito brinquedo, dá muita... coisas, assim, não que é desnecessária, né? Mas uma coisa que eles estão gostando e estão sendo incentivado, então vamos toda a família incentivar também, né? E essa parte do incentivo, de a gente também fazer a nossa parte como pai, né? Sim. Eu também sou muito... O pessoal fala... sou muito de ficar postando as coisas, né, Daniel? E eu vi também com essa... Tirando dos meninos, eu também falei, nossa, eu tô também meio que viciada no Instagram, nas redes sociais. Aí me deu uns 5 minutos, gente, tirei tudo. Fiquei 5 semanas sem redes sociais. Por quê? Pra dar um detox, pra mostrar assim também pra eles que eu tô com eles e que vou fazer o possível. Naquele momento que eu estou com eles, eu vou ficar com eles. Sem celular, sabe? Porque eu tava assim, tava com eles e pegava. Mas isso você não acaba não percebendo, você como adulto. Então não é só a gente tirar a tecnologia, o celular, né, das crianças, mas você também, pai e mãe, soltar um pouquinho o celular e dar atenção ali para sua criança também naquele momento que você tem. Ah, mas eu corrido, gente. Dá né? A rede social pode esperar, gente. A criança não vai esperar. A criança não vai. Então, eu fiz essa detox de 5 semanas. Tirei todas as redes sociais do meu celular e voltei agora, né? Então, tipo, agora eu vejo assim, depois eu vejo. Tô aqui com eles. Entendeu? O WhatsApp, de responder. Eu tinha aquela coisa de ver um monte de mensagem e querer responder. Não. Depois que eu estiver sozinha, eu respondo. A gente acaba, Dani, quando isso acontece, criando uma dependência disso também, né? E você me fez eu lembrar de uma vivência uma vez
com uma profissional, né, que a gente fez uma parceria para trabalhar, e ela chegou e disse assim, né, não era um profissional ligado à psicologia, mas era um profissional ligado a uma empresa. E ela chegou e disse assim, quando eu mandar mensagem, eu preciso que você responda de imediato. Aí eu ouvi aquilo, né? Tava tomando um café, continuei tomando meu café, e depois eu disse assim pra ela, falei, viu, vem cá. A necessidade da resposta, ela é sua, ela não é minha. Então, você vai esperar a hora que eu estiver disponível ou que eu estiver ali sentada para responder a sua mensagem, é o momento que eu vou responder. Então, não vou responder imediato, né? E a gente cria muito esse vício, né? Então, a pessoa postou, você corre lá, né? Vai querer curtir, ou você posta e fica esperando a curtida Sim. do outro, né? E quando você se dá conta disso, Ou visualiza você quem visualizou. Eu tenho amigas que você veem assim, nossa, tal fulano visualizou. Eu falei, você você olha? você deixou de vivenciar ali um momento que seu filho tá lá implorando por você, né? Aquela tensão sua ali, mamãe, quero fazer isso, mamãe faz isso comigo, pra ficar vendo quem foi o fulano que curtiu sua foto, o que foi que fulano postou, né? Então, assim, você também, né? E acho que você posicionou muito bem, nós também entramos nesse vício, Sim. né? Então, assim, sair, né, e buscar outras alternativas, e hoje a gente, né, já falou em outros momentos sobre esse processo, né, buscar possibilidades, propor alternativas, descobrir juntos, né? Então, Sim. sair fazer uma caminhada, sentar e preparar um lanche diferente com essa criança, sentar e ouvir ela, né? Pegar um jogo e fazer ali uma brincadeira com essa criança, enfim, né? A gente tem um mundo de possibilidades, nós temos um mundo de coisas que nós podemos aproveitar, né? A gente tem jogos, né? Às vezes você fala assim, mas os jogos são repetitivos. Gente, use a criatividade, use esses jogos de outra maneira, né? Então, se eu jogo de uma forma, eu posso jogar de outra, Sim. né? Eu posso criar outra possibilidade para aquilo ali. Então, enfim, né? A gente tem um mundo de coisas para explorar e a gente tem, né, muito que doar a essas crianças, né? Trazendo essa possibilidade de descobertas, né? E quando a Dani traz, né, esse testemunho, né, aí esse exemplo, né, é para incentivar vocês, é para instigar vocês a buscar novas coisas, né, e mostrar para vocês que é possível, mesmo sendo mãe, né, tendo emprego, sendo de CLT, como diz você, né, tendo que trabalhar, às vezes na empresa e às vezes em casa, gente, não é fácil esse processo. Mas quando se tem vontade, quando se deseja, quando se dispõe a fazer ali aquela, né, e tem um objetivo traçado, a pessoa, né, e a família consegue ter benefícios com isso, né? Porque não é só vocês pais que têm benefícios, as crianças também, né? Essa memória ela vai sendo construída. Então, acho que, né, eu quero agradecer imensamente a sua disposição por estar aqui, né, trazer aí esse exemplo. Acho que vai contribuir muito para outras mães, para outras famílias, né? E estamos também, né, abertos, né, a continuar dando essas sugestões, a trazendo possibilidades, né? Enfim, as ideias que a gente traz pode, né, despertar outras ideias aí do outro lado e vocês podem descobrir outras coisas, né? Mas eu acho que o importante é se permitir. Sim, né? sempre. Querer vivenciar essa experiência, querer descobrir coisas novas. E também se sacrificar, porque é um sacrifício. A gente precisa se doar para esse processo. Precisa. Né? Dani, quero te agradecer imensamente por esse tempo. Imagina, tá? A gente ficaria aqui, né, um mundo de tempo conversando, mas né, eu quero agradecer você imensamente por isso, tá? E né, te convidar para em outros momentos a gente estar compartilhando, né, outras experiências. E aí a gente pode, né? A gente pode em outros momentos convidar o Miguel também para falar um pouco sobre e ele isso, gosta né, de como falar, foi viu? esse processo, né, para ele também, né? Eu acho que é legal também ouvir da criança esse relato, né? Importante, super. A rede social dela é boa,
Ah, minha Aham. rede social é divertida mesmo. E aí, fala um pouquinho do seu Instagram, Meu né? Instagram, ele é liberado, né? Eu posto ali um pouquinho da nossa vida ali, né? Eu, como diz meu marido, posto um pouco de tudo até demais. É Danielma Hambruck. Então, procurar como Danielma Hambruck, ali eu vou passar um pouquinho, às vezes até passo algumas experiências, né? Para vocês, mães, pais aí, os relatos, né? Também tô no TikTok, Danielma Hambruck. Fiquem à vontade, se quiserem tirar dúvidas Uhum. também, dou ideias também. Não é fácil, mamães e papais, mas eu acho que tudo tem assim, você vê a carinha deles, você fala, ah, eu tô fazendo certo. Então é isso aí, O forças. sorriso, né? O É, o sorriso, o sorriso, carinho ali, a retribuição é muito importante, muito né? Então siga a importante. Dani lá, depois a gente deixa aí no YouTube, né? Embaixo aí ó, as informações sobre as redes sociais dela. Siga a gente também, né? O canal lá no YouTube, a CD Psicologia. O nosso, né? Aqui no YouTube, lá no Instagram, CD Psicologia. E aqui no YouTube, o É Bom É Saber, bom né? saber. Eu sigo E várias. a gente está sempre, né, tentando trazer algumas ideias, né, refletindo, né, trazendo reflexões, porque esse bate-papo que nós trouxemos aqui são pontos de reflexões, né? É você se sair daquilo que você está habituado e olhar as coisas de uma forma ampla, né? Olhar as coisas como um todo. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso trazer de estratégias que eu posso contribuir para o desenvolvimento do meu filho, né? Do meu sobrinho, dos meus alunos, enfim, né? A gente tem aí uma série de coisas que a gente pode adaptar, pode criar novas possibilidades, né? Porque eu falo assim que uma das coisas que eu mais admiro o brasileiro no geral, né, são essa forma de criatividade, né? Então, de adaptar mesmo as coisas, de trazer novas formas para coisas simples, né? Sim. Então é isso, né? Muito obrigada, Obrigada Dani, a mais uma você. vez. Né? É sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigado. Obrigada a todos. Até mais. Tchau! Tchau, tchau.